Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio aí do Líder de Sucesso. Estamos começando hoje aqui. Eu sou o Thiago Balbinotti, faço parte aí da agência Plano B, uma Martech e um dos hosts aí do programa, junto com meu amigo Matheus Lorenzi aí. Matheus, seja bem-vindo aí também. Muito bom estar mais uma vez aí gravando contigo o episódio. Por favor, se apresenta aí também para o pessoal e apresenta a nossa convidada hoje, que teremos o prazer aí de ter para esse episódio. Muito legal. Não, prazer de novo estar contigo aí, Thiago, semanalmente, aprendendo cada dia mais e podendo aí, de alguma forma, compartilhar conhecimento sobre empreendedorismo e conhecendo grandes pessoas, como a gente vai conhecer hoje a Mel. Mas antes, eu só vou me apresentar, eu sou Matheus Lorenzi, sou CEO e cofundador da Rosseto e Lorenzi Estratégia e Gestão de Negócio. A gente é uma consultoria, uma assessoria, uma boutique de inteligência e gestão para ajudar o seu negócio a desenvolver, a crescer, a gerar mais resultado, mais caixa e também, principalmente o empresário sair daquela rotina e aquela loucura operacional e conseguir chegar no próximo nível. Mas, hoje agora o assunto então é com a nossa querida Mel. Mel, se apresente um pouquinho pra gente, quem é a Mel, e depois vamos falar muito aí sobre pessoas, sobre negócio e também como as pessoas podem as empresas e as pessoas podem se conectar no mercado e gerar prosperidade. Então vamos lá, Matheus, Thiago, obrigada pelo convite. É sempre para mim um desafio falar sobre pessoas, porque falar de pessoas é falar sobre comportamento, né? Então, hoje, meu nome então é Mel Kleinbing, eu sou Job Hunter, e atuo hoje à frente aí da POC Angel, é uma associação onde busca, através da educação, reunir pessoas, fazer networking e também recolocar as pessoas no mercado, né? É isso, Matheus, que a gente tem muito que falar aí pela frente, né? Muito, uma hora vai ser pouco, né? Mas, então, antes disso, vamos para os nossos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, vamos começar então mais um episódio. E acho que a gente sempre gosta de começar, Mel, com o pessoal que vem aqui, nossos queridos convidados. Quem é a Mel? De onde que ela veio? Como é que ela chegou até aqui? Né? Quais são os propósitos dela? Então, para a gente conhecer um pouquinho melhor, antes de a gente entrar, de fato, na parte empreendedora, né? E por que começou a empreender, né? Isso, que é exatamente. uma dúvida sempre que a gente quer, uma curiosidade, na verdade, que a gente tem aqui. Exatamente. A gente sempre gosta de saber um pouquinho da história. Então, pessoal, a minha história, eu digo que é uma história que foi, acho que, desenhada, assim, sabe? Porque eu comecei muito jovem a empreender. Enquanto eu via minhas amigas aí passeando, viajando, e muitas vezes até estudando, né? E levando um outro perfil de carreira, vamos dizer assim, eu estava lá atrás de um computador, né? Tentando entender esse mercado que nascia há 25 anos atrás. Não é uma coisa que nasceu hoje, né? Eu digo que o meu CNPJ ele já está amarelinho. E quando eu começo, aos meus 23 anos de idade, eu inicio em um mercado completamente diferente no que eu poderia dizer que hoje eu atuo. Mas, na verdade, toda a minha carreira ela foi desenvolvida
em cima de pessoas, né? Eu comecei a empreender dentro de empresas. Eu trabalhei para a Philco Hitachi, trabalhei para a Philips Lighting, e tudo que eu fazia era promover pessoas. O tempo todo a minha sede era por essa vontade de ver as pessoas serem mais do que elas poderiam. E fui criando estratégias para isso, né? A empresa foi trabalhando em várias vertentes. Eu comecei, depois que eu saí dessas empresas, eu criei a minha própria empresa, então com meus 23 anos. E o interessante é a forma com que eu fui conduzindo e como eu cheguei até aqui. Não foi fácil, não foi nada fácil, porque quando eu nasci no mercado, eu nasci na internet. E na internet, Matheus, há 25 anos atrás, não tinha quase ninguém. Sim. Não era um mercado como a gente vê hoje, né, Thiago? Então, tudo era novo. Eu tive que aprender a mexer no computador, eu tive que entender como é que se mandava um e-mail. Eu passava os domingos com a Zero Hora aqui, nossa, né, aqui de Porto Alegre, catando. Eu catava e-mails no Zero Hora, porque através daqueles e-mails eu tinha criado uma pequena mala direta, que no caso é um e-mail, ofertando os meus serviços. E nessa época que eu crio a empresa, ela passou pela parte, desde o lingerie que eu vendi, depois eu fui passar do lingerie que eu fiz feiras, me tornei conhecida ali no mercado, aqui do Rio Grande do Sul, e tudo na internet. Tudo eu conseguia através dessas malas diretas que eu criava na internet. Então eu fui aprendendo a me comunicar. Isso foi uma das coisas que eu carrego até hoje comigo, né? Essa habilidade de fazer negócios na internet. Porque tudo, nós temos o Thiago aí como publicitário, tudo é comunicação. Então não adiantava eu ter grandes conhecimentos se eu não sabia me posicionar, se eu não sabia me comunicar. E depois que eu passei, então, pelas as aventuras que eu digo que eu passei, fazendo feira na PUC, divulgando as pessoas através da roupa íntima, e eu contratei modelos, eles andavam de cueca no meio da feira. Então, eu sempre tinha uma coisa diferente para apresentar para o mercado, né? Tudo em torno de pessoas. Aí depois eu tinha também as meninas que andavam, as manequins andavam de lingerie. Então, foi uma grande experiência, inclusive, que eu passei ali. Fiz feiras também gravado e fui indo, né? Fui criando essa trajetória. E depois que eu saí dessa parte, Matheus, eu comecei a entrar na parte de business mesmo, de negócio. Então, eu tinha que aprender a entrar no mercado online, e no mercado online eu precisava ter, no mínimo, um site, que hoje até não é nem utilizado no mercado. Praticamente as pessoas não falam mais em criar site, né, Thiago? Não é uma coisa assim que as pessoas buscam, né? É uma coisa que o pessoal hoje está muito pro aplicativo, né? Está muito pro celular. O pessoal, eles acabam indo muito para esse lado, acabam indo para a rede social. Então, na verdade, hoje, o site, ele ainda existe, né? Existe site, com certeza. Tu tem que ter lá tu só tem que ter, exato. Mas a rede social, os aplicativos, né? Toda essa parte hoje, ainda mais a geração mais jovem, ela acaba indo muitas vezes antes pro aplicativo, para a rede social, e depois talvez indo para um site. Mas os próprios aplicativos hoje tá trazendo esse histórico aí, né, meu, de vendas online e tudo mais. Hoje até os próprios aplicativos já estão trazendo isso muito para a experiência dentro do próprio aplicativo, né? Então tu não precisa mais ir pro site, tu tá dentro ali de uma rede social, tu tá dentro do próprio WhatsApp, tu já pode fazer a compra tudo por ali. Hoje já transfere o dinheiro, já faz tudo por ali. Então é um movimento ainda que está acontecendo, mas com certeza ele já está bem avançado. A pandemia, ela impulsionou muito isso. E ou ele virou basicamente um formulário, né? Tu tá ali no Instagram, algum lugar, olhando, gostei, tu clica, ele vai para uma landing pagezinha só para te preencher ali. Exato. Só de passagem, né? né? Só é uma passagem, assim, né? Mas aquela coisa mesmo de um site, um institucional, é como tem diminuído muito, né? Mas, ô Mel, como é que foi essa tua visão, assim, naquela época? Porque
pelo que eu entendi, foi inícios dos anos 2000, né? Quando tu estava falando ali, até me veio a memória, né? Naquela época era tudo mato, literalmente, a internet ela era mato. Mas como é que foi essa tua visão? Como é que tu teve já essa visão naquela época? Porque o meu negócio está fechando 10 anos. E eu lembro que quando eu comecei com uma agência de marketing digital na época, ainda assim era uma certa novidade, porque... Não era aquele mato, mas ainda tinha muito Mas mato ainda pra tinha coisa captar. para ser desbravada. Ainda tinha coisa ali para ser desbravada, né? Isso era 2015. E o teu negócio ele começou antes disso até, né? Então, como é que veio essa visão, né? Essa percepção, esse feeling, dá para dizer assim, né? Cada um às vezes chama de um jeito, mas para começar um negócio digital, porque naquela época quem já estava no mercado não olhava muito para isso, até duvidava que fosse dar certo. E poucos tiveram essa visão de começar já um negócio digital nessa época, né? Não é algo comum de se encontrar hoje na história. E quem começou nessa época são poucos, né? E que perduraram também, que é outra questão aí que acho que também é bacana depois a gente falar sobre isso. Tiago, eu tenho um irmão que na época ele vinha de São Paulo, ele estudava no ITA lá, então quando ele vinha a Porto Alegre, ele me comentava, ele dizia assim, Mana, você acredita que tem um site que você vai lá, escreve o que tu quiser saber e ele vai te dar todas as informações que tu menos imagina, vai estar lá dentro dessa pesquisa. Eu disse, mas como que tu faz isso? Eu disse, não, tu entra num site, ele se chama Google, e aí você coloca lá, você quer saber qualquer coisa, imagina qualquer coisa que tu queira saber. Tu coloca lá, manda pesquisar e tu vai encontrar. E aí eu parei para pensar, que coisa é essa? Meu Deus. E aí eu ficava ali escutando meu irmão falar de internet. Internet não existia aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas que tinham eram grandes companhias, empresas muito grandes, como o Sicredi aqui, o Banco Cooperativo. Então, era uma coisa que não existia mesmo, Thiago. Não tinha possibilidade nenhuma de um negócio desse dar certo. E aí, eu escutando e fui escutando. Eu não sabia nem ligar um computador, Thiago. Meus pais, na época, já tinham, meu pai contador, minha mãe advogada, eles já tinham um computador dentro do escritório. Na época do CP500, não sei se vocês lembram. E nesse tempo que eu escutava aquelas histórias que ele trazia de São Paulo, e eu não via isso aqui. Eu disse, sim, então eu vou fazer o seguinte. Na época que nossa internet era conexão de escada, né, Tiago? Eu peguei essa fase ainda. O barulhinho aqui tradicional, né? Tu também, Matheus? Sim, peguei. Não se falava de Wi-Fi, isso não existia. Não. Então, filha de contador e de advogado, eu pensei assim, eu ainda não estudava, não estava na faculdade. Eu queria era fazer negócio. O meu prazer era fazer negócio. O estudo sempre foi em segundo plano. E, Thiago, eu fiz um cálculo simples, sabe? Eu disse, se eu pegar essa mala direta e enviar por mensagem para as pessoas, eu vou usar tantos segundos da minha conta de telefone. Então, eu vou gastar muito pouco. Esse foi o cálculo que eu fiz. Filha de contadora, né? achei... Já boa de cálculo. Nossa, isso vai dar muito certo, porque eu vou poder falar com muitas pessoas sobre o meu negócio, pagando muito pouco, que era a conexão de escada. E comecei. E aí comecei a mandar e-mails, poucos e-mails, né, Tiago? Porque na época tu abria uma 0 hora, eu catava e-mails ali. Eu buscava os arrobinhas, né? Então eu ia buscando os arrobas, ia anotando, e depois passava tudo para o computador. E disparava aqueles e-mails. O que eu disparava? Eu falava sobre marketing promocional. Ali eu comecei a trabalhar com as empresas. Aí eu trabalhava com personalização de produtos, eu trabalhava com indústrias que faziam esses produtos, fui me aliando a eles através da internet, eu catava as indústrias, fui fazendo
meu network, aí fui fazendo meu supply chain, meu banco de fornecedores foi ficando forte. E o primeiro cliente que eu consegui foi o Sicredi. Olha Deu, só. legal. Através daquela mala direta. Passou uns 15 dias que eu já tinha enviado aquela mala direta, eu recebo uma ligação, e naquela época eles faziam negócio com telefone, né? Sim. Aham. Telefone fixo. Fixo, né? Fixo. Sim. Né? Alô? Super despreparada, né? E o pessoal, 20 anos de idade. e só para complementar, e acho que muita gente nova aqui não vai lembrar, né? Que a internet tu pagava por minuto que tu ficava e o telefone também. Não é que nem Exato. hoje que é livre, Exato. tu paga um Exato. pacote, não. Tudo custava e caro, né? E ou tu tava conectado na internet ou tu fazia ligação. Então, ainda bem isso. que tu não estava conectada na internet, né, meu? Aí tu conseguiu receber a ligação do Sicredi. Eu fazia quando meu pai ia almoçar. Aí eu pegava e mandava. Legal. Quando o pai saía, eu ia lá e corria e mandava os e-mails para não ocupar a linha telefônica, porque ele trabalhava para sindicatos, Uhum. ele precisava da linha, né? Então, aí o Sicredi me chama para essa reunião. E eu disse assim, nossa, eu tenho muitos brindes aqui que podem promover o Sicredi. Mas todos eles, provavelmente, o Sicredi já tem. Então eu vou ter que dar um jeito de falar alguma coisa diferente nessa reunião, porque senão não vai dar match, né? E aí eu me lembrei de uma caneta que eu tinha. E essa caneta, ela era feita de plástico ABS, ela era 100% reciclável. E os outros plásticos de canetas não são 100% recicláveis. Eles vão ficar rolando no meio ambiente e até conseguir a degradação dele, mas vai ficar sempre um resto ali na nossa natureza. E eu fui para esse lado, a parte da natureza, a parte do meio ambiente, de como que isso poderia vir a afetar com a caneta que eles têm. E, fui para a reunião, mostrei vários produtos assim, né? Joguei tipo na mesa. Mas aí eu disse assim, mas eu tenho um produto que vocês vão gostar. É essa caneta aqui. E aí eu estudei a tal da caneta e dei uma aula da tal da caneta, né? A caneta virou, né, virou pó de ouro lá para ele. Nós Legal. queremos essa caneta. Manda um orçamento para nós. E aí a Mel manda também um orçamento via fax. Quem não lembra e não sabe, Peguei né? essa época também. Tu pegava, escrevia num papel, botava no telefone que tinha o fax e saía do outro lado daquele papel que uns dias depois já apagava tudo, né? Isso. Me lembro que meu pai trabalha. Que legal. Meu pai trabalhava com... Não, meu pai trabalhava muito com vendas, né? Vendas de sapato, principalmente no interior, daí ele fazia isso. Viajava a semana inteira, pegava os pedidos, depois tinha que passar os pedidos para a fábrica no fax. Vai tirar uma tarde lá para ficar botando pedido por pedido para poder ir por... Exatamente o que eu comecei a fazer, graças a Deus, no Sicredi. Porque o Sicredi aceita a minha proposta, no que ela aceita a minha proposta, começou então a entrar, né, todos os meses, o que eu poderia dizer que equivale hoje a R$10.000. Bah. E eu ganhei Contrato. comissão. Era um bom contrato, né, Matheus, para começar. Para começar, o primeiro cliente tá bom. E 23 anos, eu tinha Imagina. 23 anos. Hoje eu olho as moças de 23 anos, eu fico pensando, nossa, eu estava trabalhando, quebrando cabeça, saber como é que eu ia entrar nas empresas e como é que eu ia fazer o negócio acontecer. E ali eu comecei a trabalhar com marketing promocional. E aí fui estudando sobre isso, mas com 23 anos eu recém tinha passado no vestibular da UBRA e entrado para direito. Não, nada a ver. Uhum. Mas uma paixão minha. Né? A paixão minha era estudar direito, talvez pela minha mãe ter sido advogada, e eu tinha paixão pela justiça. Eu gostava das coisas justas, né? E eu acreditei que eu poderia ajudar a sociedade de alguma maneira com o conhecimento de direito, né? Bom, mais me ajudou do que eu poderia imaginar, e quase fui parar na promotoria, mas enfim, eu acabei desviando para a administração de empresa. Mas se formou no direito ou não, Mel?
Eu fiz 3 anos e meio, Thiago. Ah, bastante. Poxa, foi longe. Quase. Foi longe. Mas a veia empreendedora chamou mais. É. Não adianta, né? Não dá pra fugir. Não, e não foi só administração. Foi administração com ênfase em comércio exterior. Porque aí, Thiago, Matheus, naquela época, eu já pensava assim, ó, bom, agora eu tenho um negócio. Eu tenho materiais promocionais para divulgar as empresas. Eu preciso levar isso para fora. Olha a visão. Isso aí, visão muito Eu empreendedora. preciso de um consultor internacional. Aham. E aí eu tinha 24 anos que eu comecei com essa história. E meu pai dizia assim, filha, mas você não tem nem... Mal tem cliente aqui, tem que conseguir cliente aqui. Eu disse, não, pai, a gente tem que conseguir lá fora, pai. E foi legal. aí que eu consegui, migrei para comércio, administração, com habilitação em comércio exterior, me formei nisso, né? E lá pelas tantas, eu recebi um e-mail. Eu recebi um e-mail nas minhas mensagens de e-mail, né? No tempo do Hotmail. Hoje ninguém mais usa o Hotmail. Era o princípio. Só quem tem daquela época ainda. Né? Ninguém cria um Hotmail. Hoje nós temos o Gmail, né? O Gmail que é campeão. E um dia eu recebo uma mensagem. Aí eu já estava com uns 25 anos. Nós gostaríamos de contratar, né? Te contratar para ser representante nosso aí no Brasil. Aí eu me lembrei de trazer isso para vocês verem, né? Porque legal. Eu guardei na época. Eu guardei na época, sabe, Thiago? Um dia eu vou usar esse documento, eu vou guardar. História, relíquia. Eu gosto dessas coisas. Que legal. Esse foi o... e tu recebeu esse contato? É uma carta? Por e-mail. Por e-mail. Recebeu por e-mail, tá. Primeiro, se eu aceitava a proposta. Né? Certo. E aí eu disse que aceitava. Daí eu recebi esse documento, né? Por e-mail. Ele tinha aqui, ele caiu... Ele tinha um negocinho que... Aqueles documentos que tu roda... Tu prendia ele, uma cordinha para fechar ele, né? E lacrar, assim. Isso, Matheus. Isso. E aí, não sei onde é que ela foi parar, porque eu achava lindo aquilo. Era super legal. Eu tinha 25 anos. Aí, faz 25 anos que eu recebi esse documento. Aí vinha uma carta explicando tudo o que eles queriam. E aí você pode ver ali, não sei se vocês conseguem enxergar, que o cabeçalho é todo... Chinês? Chinês. Legal. Que bacana, hein? Já naquela época. Aí você imagina. Aí eu recebi o cartão junto do regional dele, do gerente regional. Olha só. Muito bacana. Eu guardei tudinho. Tá, e como é que eles te acharam? Eles te acharam por causa do site, Mel? Foi por causa do teu site? Pelo site. Exatamente. Pelo site. Não foi nenhum e-mail que tu mandou. Tu vê, né? Não. Mas tu já estava bem posicionada, né? Sim, mas provavelmente tu estava bem posicionada, né? Tinha um conteúdo interessante. Thiago, não sei se é da tua época também, mas eu aprendi, dentro dessa história toda, a fazer site, né? Porque eu não tinha verba. Meu pai ele era um visionário, mas ele não conseguia entender até onde eu ia com a minha imaginação. Sim. Então, ele não é que ele não acreditava em mim, mas tipo assim... contador, né? No cálculo dele, do contador, que é um cara mais racional, fica difícil de pensar que vai dar certo. Né? Então eu tinha o aporte, sabe? Eu não tinha aporte de negócio. O meu aporte era totalmente intelectual. Eu criava as coisas e ia lá e colocava. E depois eu via se ia dar certo. Claro. E quando eu recebo isso aqui, era uma indústria, uma holding lá na China, que eles queriam que eu representasse aqui no Brasil, e cuidasse da mídia deles, as revistas que entrassem em contato comigo para anunciar eles aqui no Brasil. E o que eles faziam? Eles faziam hot stamping. Sabe as embalagens que tem na própria embalagem uma impressão de marca? Sim. Aquilo é um hot stamping. Muito tem de perfume, eu acho, né? Perfume, acho que também tem caixinha de perfume. Eles trabalhavam mais a parte de plástico.
capinha de celular impressa, com aqueles desenhinhos, Uhum. tudo Sim, todas essas estamparias, assim. essas estamparias. Então tá, vamos ser representante da fábrica. Que legal. Agora, então, eu preciso de um consultor. E lá foi a Mel para o Sebrae. Na época, eu encontrei o site do Sebrae e coloquei um anúncio lá, dizendo, né, as características desse cargo. Mal eu sabia que hoje eu ia estar fazendo isso. Né? E querendo o tal do consultor internacional. E eu encontrei esse consultor internacional. Mostrei para ele um envelope, que era a minha prova, né, factual de que eu tinha poder para ir para o exterior, né, o meu negócio. E ele achou o máximo, como é que eu tinha conseguido esse contrato e tá. E eu disse que tudo era via internet, né? Tudo que eu fazia era via internet. Uhum. E ele topou. Eu vendi pro senhor Alfredo Carrasco, eu vendi a ideia de que ele tinha que ser o meu consultor. E ele aceitou. Pensa num senhor de cabelo branco, Matheus. Ah, é? Que nem uma nuvem. Mas era branquinho, branquinho, branquinho. E eu, 25 anos de idade. Sim. Recém tinha criado meu negócio. E eu só tinha uma visão. E ele disse: Mel, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com esse teu negócio. Nós vamos levar esse teu negócio. Vai começar pela Argentina, porque ele era um argentino. Eu mal Olha entendi o que ele falava. só. Não, gente, olha, eu não sei se vocês alguém já perguntou para vocês. Mais uma vez me perguntaram o que eu fazia. Que é exatamente a apresentação que eu estava te dizendo que era difícil, né, Matheus? Aham. Mel, o que tu faz, Mel? E eu olhei para essa pessoa e disse assim: eu faço sucesso. Ah, isso aí. Muito bom. Boa, Muito bom. é vendedora, né? Eu ia dizer, Mel, tu já desde o início tinha uma veia bem vendedora, na verdade. Não só de empreender, mas de vender, né? E pelo histórico, até para eu entender a linha histórica, né? A timeline. Aquilo que tu falou ali das lingeries e tudo mais, isso foi antes ou foi depois dessa experiência que tu estava falando para nós agora aqui, do digital, do online, desse cliente aí do Sicredi, daí mais essa representação? Foi antes ou foi depois? Foi antes já. Foi antes. Então já tinha essa veia, na verdade, antes, aí depois foi para a internet. E aí, como é que tu chegou aonde tu tá hoje? Que hoje tu falou ali antes, até acho que é uma curiosidade aí, pelo menos que eu também tenho, quero saber mais, e o pessoal também que está nos acompanhando provavelmente, essa questão do Job Hunter, né? Nessa questão daí mais de pessoas. Então, deve ter tido uma trajetória, mas como foi a sequência, então, né? De toda essa parte do digital, lingerie, aí foi pro digital, para mídia, para marketing promocional, para mídias, né? E aí chegar até essa parte de pessoas, que é o que hoje tu trabalha, né? Sim. Inclusive, dentro desse negócio que eu criei de marketing promocional, eu passei pela presidência da Petrobras. Ah, é? Puxa vida. Interessante. Eu realmente, e depois não foi só a Petrobras, assim, fui lá para a Rede Globo também. Foi longe. Tudo vendendo. Eu tô rindo porque quem vai me escutar vai pensar assim, meu Deus, o que era o mundo dos negócios há 25 anos atrás? Pessoal, deixa eu falar um negócio importante. Todo esse negócio gerava muito dinheiro. Eu não enriqueci, como eu disse, né? Todo negócio precisa de aporte. Eu não tinha aporte, meu aporte era intelectual. Então eu não tinha como me promover, tipo, as pessoas não me conheciam. E dentro dessa trajetória eu fui ganhando prêmios também. Né? As pessoas foram me encontrando aí nessa história de internet, né? Aí ganhei um prêmio aqui em Porto Alegre, Top of Business, que na época era bem conhecido, um trabalho muito bonito que a moça fazia na época. Depois fui a São Paulo ganhar 2 prêmios, um deles, Thiago, eu não sei se é da tua época, o melhor do Brasil brasileiro. Ele era ele era promovido não era era por um canal de comunicação, não era? Ou por um canal de revista? Sim. Isso.
Foi criado por um publicitário bem Eu conhecido. não lembro como é que quem que era aqui, mas tinha um canal de comunicação, de mídia por Será? trás que mantinha ele, né? Depois tinha também do IBEST, acho que era, ou esse era do IBEST, agora eu não lembro, eu sei que tinha o do IBEST, que era bem famoso também. Então, aí eu ganhei o melhor do Brasil brasileiro e mais um prêmio Magno aí por excelência em gestão. E 25 anos de idade ainda eu tinha, né? E fui indo. Passei pela Petrobras, passei pela Rede Globo. Aí na Rede Globo é um sistema, né? Globo de rádio. Fui passando pelas rádios, fui conhecendo o negócio. E tudo envolvia muito dinheiro. E isso tudo para vender a tua parte essa tua representação ou já era outra coisa? Então, qual era o meu diferencial? Era o design, Thiago. Eu aprendi a fazer design. Na época eu fazia site com Dreamweaver. Não sei se é da Sim. Ah, tá, tu já estava vendendo, Sim. mas aí tu ia para Globo, para Petrobras para fazer o que exatamente? Mas o que tu vendia para eles? Qual que era o... Eu vendia material promocional. Ah, tá, o material profissional. Era ainda o negócio do material promocional. Tá, entendi. Entendeu? Eu tinha um material. Sim, Só que sim. tinha um problema. O Mas problema, o Thiago vai... pode falar, meu, depois eu vou questionar. Hã? É muita história, né? Mas olha só, Thiago, eles tinham um problema sério no mercado. Eu peguei um gap. Eles não sabiam aplicar a marca nos produtos promocionais. Era isso que eu ia questionar. Tu aprendeu também de design, então. Porque trabalhar com Dreamweaver é pacote Adobe, então entra lá Photoshop, Illustrator, tem todos esses programas de criação, né? Uhum. Então o Dreamweaver era voltado para a criação de site. Isso, exatamente. Uhum. Aí aprendi o Adobe Photoshop, o Corel. Só que para trabalhar com produto promocional, eu tinha que conhecer o Corel. Né? Eu tinha que conhecer esse programa, porque era por linhas. O desenho de impressão, na maioria dos produtos promocionais, é por linha, né, Thiago? Não são estampas que o Photoshop faz, imagens. Imagens era quando era uma toalha, que aí fazia um outro tipo de estamparia, ou uma camiseta. Mas a maioria dos produtos promocionais, squeeze, caneta, régua, enfim, tudo precisa ser em desenho. Em vetor, que a gente chama de vetor, que é diferente da imagem, né? Exato. Isso, exatamente. O que era impresso em imagem eram já produtos bem mais caros, né? Outro nível de maquinário, né? Mas a gente fazia também. E claro que o bolo desse dinheiro, principalmente o sistema Globo de Rádio, as indústrias adoravam quando eu colocava os pedidos lá dentro. Sim, né? claro. Pedidos altos de 100, 200, 500 mil reais. Isso é pouco do que eles investiam, né? Sim. Mas um dia eu recebi uma mensagem da diretora. A diretora do marketing de toda esse mundaréu de rádio que tinha, a CNN, a FM 98, não me lembro mais, enfim, era um monte de rádio. E ela disse o seguinte, Mel, ela sempre fechava comigo, porque eu sabia aplicar a logotipia de forma correta no produto. Isso eu reduzi o risco de o produto chegar mal impresso, mal aplicado a logomarca. Eu entendi como fazer essa parte publicitária, tu entende, Thiago? Eu cuidava disso para ele. Eu não cobrava por isso. Esse era o meu diferencial para fazer comigo o negócio. E ela disse assim para mim nessa mensagem, Mel, eu preciso que tu me envie mais 3 orçamentos. E eu disse, agora eu estou ferrada. Agora eu estou ferrada, porque agora como é que eu vou fazer isso? Bem, vamos trocar as palavras aqui por outras, né? Ela estava querendo levantar outros orçamentos para provar alguma coisa com relação ao volume do... Comparar os preços ali, né? Comparar os preços, mas tudo, como ela sabia que eu tinha um banco de fornecedor muito grande, Mel, me dá o teu e mais 3. E assim, não vai rolar isso aí. Isso aí vai dar problema para mim. Sim. E eu me lembro que, de novo, eu me lembro do meu irmão e digo, mano, estão me pedindo
mais 3 orçamentos, né? E isso quer dizer que está rolando alguma coisa aí que não é muito, muito bacana. E ele disse assim para mim, mana, não venda a tua honestidade por nada. Diz Sim. para eles que tu não vai mandar outro orçamento. E eu tinha como, porque eu trabalhava com muitas indústrias já naquela Sim. época. Então eu podia, entende? Eu podia ter mandado. Sim, ter feito alguma coisa ali para tentar encaixar o teu orçamento, né? A verdade era essa, né? Vamos pegar o valor Sim. maior, Sim, não era o menor. O meu já era menor. sim. Vamos pegar valores maiores Claro. e vamos trocar esses valores. E eu disse, não vou mandar orçamento para você. E mandei por e-mail pedindo desculpas, mas que eu não ia. Não, tudo bem, Mel. Vamos tocar para frente o orçamento que tu me enviou. Então, eu tive eu tive muitas condições de ter levado o meu negócio para um outro patamar, né? Até de vender por um valor maior, porque eu tinha o contato certo da pessoa que Sim. assinava os documentos. Sim. Mas eu sempre, né, aquele lado que é lado direito, né? Do justo, do honesto, né? De ser justo, de dizer, não, isso aqui vai acabar me ferrando. E se ela estiver me testando? Sim. Mas, ô Mel, sim, se daqui a pouco pode ser, né, que estiver testando o comprometimento, né? Mas só pensando aqui um pouquinho, tá? Até pensando assim um pouco nós ali na Rosseto e Lorenzi, a gente trabalha muito estratégia, gestão de negócios, né? Parte financeira, parte comercial, a parte, né, do todo, mas a gente também trabalha, eu particularmente gosto muito de trabalhar a mentalidade do empresário, e trabalhar ali, ajudar ele a fomentar, a trazer essa paixão de volta, né? E também pensar em sair ali do problema do dia a dia da operação e conseguir crescer no negócio. E tu mostrou muitas características desde lá dos teus 20 e poucos anos, né? Que foi tua vontade de empreender, já era uma coisa da tua essência de vender, né? Tu era muito boa vendedora, comunicadora, e impressionante, tu foi pivotando o teu negócio, né? Tu foi ajustando ele conforme as oportunidades foram aparecendo. Então tu fez parte de promoção, a GRI, depois tu já buscou ali tentar vender um negócio interno, daqui a pouco já tinha uma visão de para buscar negócios externos, né, fora do país, aí tu já foi parar em grandes lugares, e isso é uma mentalidade muito bacana que a gente gosta de comentar muito, né, que o empresário ele tem que se adaptar aos momentos, ele tem que ele, apesar de tudo, ele é o principal vendedor da empresa por muito tempo, né? E não o principal fazedor, né? Mas tu nunca deixou de lado, né? Inclusive esse lado ali, esse ponto que tu comentou de cuidar do teu cliente, de tu ter um bom pós-venda, de tu garantir que a entrega vai ser certa, ou aquela confiança que se talvez der algum problema, tu vai estar ali com o teu cliente para resolver, né? Então, isso sempre foi muito bacana. É algo que a gente traz muito e leva para os nossos clientes também. E é muito interessante essa jornada que tu tem percorrido. E aí tu chegou então nesse patamar ali de tu fazer negócio, estava trabalhando com essa tua representada, os teus negócios ali de design. Hã? Aí eu fui para o serviço público. Aí tu foi para o serviço público, ainda não chegou nessa parte que tu faz hoje. Tá, e por que tu saiu dali e foi para o outro? Onde é que tu foi depois dessa jornada ali? Eu tive uma motivação muito, acho que da minha mãe, sabe, Matheus? Isso não faz 10 anos atrás que eu fiz o concurso. E quem me colocou no serviço público, adivinha? Ela mesma, a minha empresa. Por quê? Porque esse concurso era por título. E a pontuação que eles me deram, que era uma pontuação máxima em experiência na administração, que era um cargo de técnico de administrativo, eu tinha pontuação máxima e tudo, porque eu passei com essa minha empresa. Sim. Né? Então foi sempre a minha empresa que me impulsionou no mercado, né? Nunca foi outra empresa que tinha me impulsionado. E eu entro na TVE, então, na televisão do estado do Rio Grande do Sul, e lá, no primeiro mês, eu inventei outra moda, né? Aonde eu ia, eu tinha que inventar uma. Aí eu abriu as inscrições para a CIPA, para fazer votações, e eu olhei para aquele documento de informação no sistema e disse assim, eu quero ser presidente desse negócio. E a Mel fez uma campanha
ela contou com, até tá no meu YouTube, eu fiz ele gravar como é que é o nome daquele cara que faz aquelas ginga, ah, aquelas batidas, Thiago. Tipo um Puxa, esqueci. beatbox, assim, tu fala? Não sei se é um jingle que Ele, você tá falando, meu. Não? ele é cantor, agora não me lembro o nome dele. Tu quer saber o MC John Paul, esses caras assim? Que faz. Esses Inicia alguma coisa, tá? Aí não é da minha praia. também. Aí. O MC trabalhava para a TVE, né? Lá na parte artística, lá de um programa. E eu peguei ele e disse assim, cara, você cria uma musiquinha para mim? E ele disse, eu crio, Mel. E eu quero que tu ganhe essa eleição, Mel. Só que a Mel estava trabalhando do lado de cá. Sim. Trabalhando do lado de cá era para o empregador, para o empregado. Né? E aí tinha também a eleição para o lado de lá, que eram os empregadores, né? Que eram a parte da direção ali da TVE, enfim. Eu sempre do lado de cá. Pensa bem, pai trabalhava para o sindicato dos empregados rurais, a mãe ajudava os empregados rurais, sim. a Mel era justiceira, aí vai para a TVE, que é ajudar os empregados também. E aí eu rodava naquela época dentro da TVE com. Não era nem um. Nem lembro qual era o nome que se dava aquele aparelhinho que se escrevia com uma canetinha. E eu parava nos corredores e colocava aqueles fones. Eu posso te mostrar uma musiquinha? E colocava nos ouvidos das pessoas aquele negócio. Vou te na Mel, senão você vai pro Beleléu. E aquela. E cantava. Tava ali vendendo de novo, né? Vendendo teu projeto. É verdade. E aí as pessoas sorriam, brincavam comigo, disse, Mel, da onde tu tirou isso? Eu disse, a gente tem que estar na moda, né? Tá na moda os MCs, vamos, né? E aí deu certo. Usar dessa ferramenta. Sim. E aí veio o resultado. Eu fiquei como secretária, né? Fiquei em segundo lugar. O presidente foi uma moça que era do quadro efetivo, né? E eu, como não era do quadro efetivo, eu fiquei daí como vice-presidente da comissão. E lá vai a Mel fazer o seu trabalho. Qual era o papel ali daí? Nossa, e era tipo, nós tínhamos na época sendo contratado nesse contrato temporário, tinha pessoas com problemas visuais, tinham problemas, algumas outras deficiências. Então, nós tínhamos que arrumar, por exemplo, o chão para aquelas sinalizadores, enfim, um monte de coisa. Ajudar, assim, no bem-estar dos funcionários ali. Isso. A comissão, ela trabalha com isso, né? Entendi. Interno, de prevenção a acidentes, né? Então, E aí eu comecei a cutucar gente que não queria muito, não estava muito disposto para o negócio, né? Passei, então, enfim... terminou meu contrato, passei pela TVE. E hoje, né, eu digo hoje, porque há 2 anos atrás, Matheus, eu resolvi entrar para a área de RH. Eu sei se eu vou entrar para esse negócio. Só para entender uma pergunta só. Então, aquela tua empresa de publicidade, marketing ali, né, de produtos publicitários, tu acabou inativando ela quando tu foi para a TVE e aí depois tu acabou... Negócio, né? O negócio, sim, o negócio... Tá. Veio o negócio. Sim. CNPJ, o negócio. Não, sim, mas o negócio ali, o teu trabalho ali, tu nativou naquele momento e foi focar nessa parte ali de serviço público, vamos dizer, concurso, né? E aí tu foi uma intraempreendedora, né? Mesmo dentro de uma empresa, tu teve esse perfil empreendedor. E aí tu acabou saindo dali e depois tu foi criar, então, um novo negócio que é esse que tu faz hoje. Aí eu fui ser coach. Coach, primeiro. Entendi, tá bem. Quando tu saiu de lá. Coach coach. Sim, era engenheiro. Mas por quê? O que te chamou a atenção? Por que tu escolheu isso na época? Treinar pessoas. Sim. Você precisa treinar pessoas. E aí eu me lembrei de um treinador, Matheus, que treinava a minha cadela.
O menino tinha, na época, 19 anos. E a minha cadelinha era uma linguiça. E eu me lembro que uma vez ela estava no cio e eu levei ela até o centro de treinamento, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. E era um guri que era formidável o trabalho do menino. O que ele sabia sobre cachorro era um troço assim absurdo. Ele tinha muito conhecimento. E aí, nesse dia, tinha um monte de cachorro, Matheus. Pensem num lugar cheio de pitbull, cachorro bravo, pra tudo que é lado, e a minha cadelinha desse tamanho. Sim, coitadinho. Vocês vão ferrar com a minha cadela, vão acabar com a minha cadela. E eu dizia para ele, cara, vou embora daqui, vão terminar. Esses bichos que se soltam, essas coleiras aí, eu tô ferrada. E a bichinha estava bem num canto na caminha dela, bem num cantinho assim do centro. E nesse momento ele olha para mim e disse assim, Mel, eu vou te dizer uma coisa. 19 anos ele tinha. E eu tinha meus 25 e pouco. Não existe ninguém, nada que possa segurar esses animais. Se eles, a força que eles têm, Mel, eles carregam um caminhão. Então, eu quero te dizer que um animal a gente treina por aqui, ó. Uhum. É na mente do bicho. Uhum. Porque se eles se soltarem, ele mata a tua e mata todos nós aqui. Uhum. Então, Mel, não é uma coleira, não é prender os bichos que vai adiantar. A gente tem que dominar o animal pela mente dele. E eu nunca esqueci aquilo. Interessante. Quando abriu né, que foi trazido para o Brasil, o profissional coach, aquela coisa, assim, é isso que eu preciso ser. É isso aí que eu vou ser. Eu tenho que ser treinadora de pessoas. Porque tudo que eu fiz durante toda a minha vida foi isso. Sim. Treinar pessoas. Sim. Treinar. Fazer relacionamento, conversar, assim. Sim, sim. Tudo era treinamento. E eu disse, eu vou para aí. E fui, e me dei muito bem também. Legal. Porque aí a primeira pessoa que eu peguei para treinar era uma executiva da Mary Kay. E o sonho de toda Mary Kay é ter o carro rosa. Carro rosa, a gente ouviu isso hoje, né? Escutamos um depoimento hoje de quem tem esse outro- histórico aí da Mary Kay também. Sim. A gente estava longe Nós estava num outro evento. Nós estava no evento antes e a moça que se apresentou, uma menção honrosa aqui, né? A Patrícia Manfroy, uma colega muito bacana que a gente tem. Amiga. E amiga também. E aí, na história dela, ela teve essa fase, digamos assim, né? Que ela foi consultora da Mary Kay. Ela comentou, ela disse, eu tinha um sonho também de ter o carro rosa, né? E tudo mais. Não sei se ela chegou até, acho que não, né? Acho que não, mas depois foi para outra. outra. Mas era o sonho, né? Todos tinham esse sonho mesmo. Todas elas têm um sonho. E é um sonho lindo. É uma companhia absurda, é uma coisa linda. Eu estudei a Mary Kay, entrei na Mary Kay, porque a primeira coisa que tem que fazer é entrar lá. Uhum. É estratégico. Se tu não entra, ninguém discute. Fui lá ser consultora, passei por toda a escola da Mary Kay, né? Eu tinha que conhecer o negócio. Sim, para dar treinamento para essa executiva. Não, eu saí da PVE e fui para dentro da Mary Kay. Entrei na Mary Kay, me tornei coach. E aí eu comecei a querer treinar as meninas da Mary Kay. Legal. Mas aí eu fui barrada pelas diretoras. As diretoras não queriam que eu treinasse. Elas queriam todas as meninas debaixo das asas delas. Então eu tive muita dificuldade ali, sabe? Sim. Mas eu não desisti. Eu fui para a internet sozinha e comecei no Facebook. Ia falar de coach. E ninguém sabia o que era coach, né? Quantos anos atrás? Há 7 anos atrás, ninguém sabia o que era coach. Legal. Lá fui eu desbravar outro mercado difícil, né? E aí, então tá, fomos no difícil de novo. Nunca eu pegava coisa fácil para trabalhar. Não era só ser técnico e administrativo. Eu tinha que ser também presidente do troço. Quer dizer, assim. Sim. Sempre criativa e com essa vontade de fazer alguma coisa diferente, né? O empreendedor, ele tem isso, né? Ele quer se movimentar com alguma coisa, né? O empreendedor, ele precisa ter ali um novo objetivo, né? Se tu atingir o primeiro, tu já quer o próximo, tu quer ir para um outro nível, tu precisa disso, né? Acho que é uma sede, né? É um negócio que não para. E aí, uma moça, diretora da Mary Kay, veio até a mim e disse assim, Mel, como que é esse processo de coach? Expliquei para ela. Aí ela disse assim, tu me ajuda a chegar até o carro rosa?
Eu mal sabia, pessoal, o que que era coaching. E imagina levar até o carro rosa. Mas eu precisava do cliente. Concorda? A gente não pode Sim, dizer não, né? ainda mais no Eu disse: início. "Não, não, eu não vou dizer. Aí eu vou ter que rasgar os meus diplomas". E eu digo assim: "Eu vou te levar até o carro rosa". E aí ela assinou o contrato comigo. Legal. Bem, ela fez 3 meses de coaching. Claro que eu tive que estudar todo o processo de coaching, desde a primeira sessão, a segunda, a terceira, a quarta, até a 10ª eu manjava tudo, né, eu tinha aprendido com outro grande coach como é que era um processo todo de coaching. Uhum. E eu só tinha que aprender a aplicar aquilo. E foi o que eu fiz, eu comecei a aprender a aplicar aquilo e aprendi a aplicar nessa moça. Passou 3 meses, ela disse assim: "Mel, eu quero renovar o contrato contigo". Então tá, vamos renovar. Só que eu só tinha 10 sessões. E agora? E aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou dizer para essa moça, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Ela assim: "E Mel, tem mais um detalhe. Eu decidi que agora eu vou entrar no desafio do carro rosa". E o que que é entrar no desafio do carro rosa, pessoal? É fazer muita venda. Muita, Uhum. muita, mas muita. E eu disse: então Vamos vamos juntos. lá, né? Então vamos lá, vamos lá. Desafio comigo mesmo". E no final isso era março, chegou junho, ela decidiu entrar no porque aí tu entra na meta, tipo assim, tu te compromete, né, Uhum. existe um monitoramento da Mary Kay para isso, enfim, mas tu te compromete a movimentar a tua equipe para te conseguir aquele número de pontos que tu precisa. E é muito ponto, é Uhum. muita venda. E ela não tinha equipe para isso. E eu não disse para ela que ela não tinha equipe. Eu disse: "O que tu tem é o suficiente para você chegar". Como é que tu vai chegar, eu não sei, mas nós vamos chegar. Dá um jeito. E aí passou junho, julho, agosto, as metas são 2 metas trimestrais, então ela tinha que até dezembro estar com essa pontuação, senão ela perde toda a pontuação, todo o trabalho que ela fez e começa tudo zero de novo. Uhum. E eu disse: "Não dá, vamos entrar na meta". Ela tinha 6 meninas na época, consultoras para vender para ela. E um dia ela recebeu uma ligação da Mary Kay. Disse: "Ah, fulana, tudo bem? Ah, tudo bem". Porque ela me ligou para depois me contar, né. Sim. Então, a gente viu aqui que tu tá com uma venda absurda de produto, né". E ela assim: "É, eu tô trabalhando". Mas ô fulana", e isso acontecia muito na Mary Kay, as diretoras compravam grandes estoques para Uhum. conseguir esse carro rosa. Sim, elas ficavam com o estoque pra bater a meta, mas depois aí que batia a meta tinha que vender aquele lá e não comprava de novo, né? Elas ficavam, assim, com a Mary Kay dentro de casa, assim, mas Sim. tudo para conseguir a pontuação metas que não eram atingidas, elas iam metendo produto dentro de casa, né. E a Mary Kay questionou ela, disse assim: "Por um acaso, tu não anda comprando produto, estocando em casa?" Porque ela ficou preocupada, a empresa ficou preocupada, Sim. né. Daqui a pouco, essa menina tem um problema sério, vai culpar a gente ainda para estar, Uhum. dizendo que nós que estamos, forjando uma situação Sim. dessa, enfim. Ela tem uma preocupação muito grande com isso. E ela disse: "Não, não estou comprando mercadoria nenhuma, eu estou vendendo". "Não, mas não pode", diz a Mary Kay para ela, "não pode". "Mas por que que não pode?". "Porque tu só tem 6 consultoras na tua rede. Uhum. Você precisa espera aí, só um pouquinho. Eu vou te mandar um planejamento, você analisa direitinho, para você entrar direitinho na meta e você conseguir atingir a pontuação. Porque do jeito que tá entrando vai ser difícil". E ela assim: "Então tá, manda o teu planejamento". E ela me contando, né, pessoal, quando ela me manda o plane ela disse: "Quando ela me mandou o planejamento, Mel, eu disse: 'Bom, mas ela está querendo que eu tenha 30 consultoras para vender 10.000 pontos, mas eu tenho 6, já estou vendendo 30'". Uhum. Muito mais eficiente, né? Tinha esse Rasgou planejamento aí, né? planejamento. Rasgou, Claro. rasgou o planejamento da Mary Kay. "Vambora, Mel, vambora". E Quando aí, chegou dezembro, aí dezembro aí chegou deu. dezembro, né, aí aconteceram 2 coisas importantes. Uma, ela sentou numa BMW cor-de-rosa.
Nossa, E eu, né, Legal. digo que eu adquiri a minha Mercedes-Benz, porque eu casei. que legal. Eu casei. E aí eu casei e depois escrevi um livro também. Olha só, que Legal. legal. Escrevo um livro, porque eu fiz uma formação também na IBC, e na IBC eles me convidaram para escrever um artigo dentro de um livro, ou seja, ser coautor desse livro. Sim, E aí, então, eu fui junto com o legal. meu marido e a gente escreveu como que o coaching nos levou até o altar em 9 meses. Legal. Que legal. Ah, que interessante, Que legal. que bacana, Mel. Mel, a gente Foi uma jornada bem É, interessante aí. muitas coisas, né, meu? Eu falei que uma hora ia ser pouco, né? A gente já tá indo para os finalmente aqui, mas eu acho que vale a pena muito a gente entender como é que tu chegou, então, hoje no teu trabalho de hoje, né? O que que te levou a chegar lá? O que que tu faz? Qual que é essa tua entrega, né? Até essa grande diferença que a gente eu acabei cometendo uma gafe aqui, né? Headhunter, mas na verdade não é Job Hunter, porque tem todo um propósito e um perfil diferente de trabalho, né? Como é que tu chegou lá? Por que tu chegou lá? Qual que são essas diferenças? Conta um pouco pra gente entender. Eu fiz uma mentoria, então, né, o ano passado. E eu já estava com o meu título de mestre em recursos humanos, na área de gestão e direção de recursos, de pessoas em recursos humanos. Eu fiz uma universidade, né, na Espanha. E ali eu aprendi como é que era um processo de seleção. E eu, no momento que eu aprendo isso, Matheus, então eu entendo que há um grande problema no mercado, mas um enorme problema de recrutamento, né? Assim, ele não está estampado por falta de educação, como a gente estava falando nos bastidores, né, Matheus? Como siglas, Red Hunter, Job Hunter. O Red Hunter, ele busca o talento para as empresas, né? Não é o que eu faço, eu não busco, eu levo o candidato até as empresas. Então, é o trabalho de Job Hunter, né? Eu trabalho do lado do candidato e não do lado da empresa. Então, eu facilito, na verdade, eu quero facilitar o trabalho das empresas. Por quê? Porque como headhunter, o que aconteceria, Matheus? Eu ia pegar um briefing, né, um script já pré-moldado da empresa, dizendo como que ela quer o candidato. E o headhunter vai atrás desse candidato. E aí o que começou a acontecer? Dois problemas. Né? Um, dentro das empresas, as pessoas que estão contratando deveriam ser administradores, mas não são. Nós temos nós temos um grande problema nisso no mercado. Isso aí, o Conselho Fiscal da Administração tem um problema seríssimo nisso. Porque essa cadeira de contratação dentro do departamento de RH é de um administrador. Uhum. Não é de um psicólogo, não é de um engenheiro, é de um administrador. E isso não existe dentro das empresas. É muito difícil, né? Hoje, qualquer pessoa que tem o técnico em gestão, né, o tecnólogo também, ele pode sentar nessa cadeira, mas a maioria que está ali é um psicólogo, e esse psicólogo tem alguma especialização em RH. E eu não estou dizendo aqui que ele não tem a capacitação. O que eu trago aqui como uma reflexão, Matheus, até é muito simples. Se eu tenho um psicólogo com grande conhecimento em RH, sentado na cadeira de um administrador, recrutando pessoas, eu tenho dois problemas. Primeiro, quando a tua equipe precisar de um psicólogo, né, com especialização em psicologia organizacional, enfim, ele tem que ter esse conhecimento, aonde ele vai estar? Ele não vai estar disponível na empresa, ele não vai estar ali disponível para trabalhar a minha equipe. Ele está lá recrutando pessoas. Sim. Ele está lá fazendo o que ele não tem que estar fazendo. E segundo grande problema que a gente vai ter é na hora de fazer esse recrutamento no mercado. Quando tu vai fazer um recrutamento, tu precisa conhecer a técnica de recrutamento. Não é só olhar um currículo e dizer, isso aqui está com a carinha bonitinha que a empresa precisa. Você precisa entender a descrição de um cargo e buscar nesse candidato o perfil comportamental para essa vaga. Porque o que vai demitir esse cara é o comportamento dele. Sim. Sim, que é o mais difícil. Hoje é um ponto muito interessante. Hoje é um grande desafio de quem está empreendendo e está construindo equipe, é tu conseguir pessoas
alinhadas, né, e comprometidas e que tenham a ver com o teu perfil, com o que tu procura, tá muito, muito difícil, assim, e ao mesmo tempo tu vê muitos talentos do outro lado com muita dificuldade também de se posicionar bem numa boa empresa, né? Como é que tu vê isso, esse papel que tu enxerga hoje, né, do Job Hunter, do Head Hunter? O que tu entende, assim, que dentro do que tu faz, que pode ajudar essas pessoas, tanto quem está procurando, né, como do outro lado também, né, uma dica para quem está do outro lado, que nem tu falou do cara que tem que ser um administrador, tem que ter um pouco da visão do negócio, né, porque senão não adianta ser só o pessoa do RH que tem a visão mais dessa parte, assim, talvez de personalidade, algo nesse sentido, mas e pro negócio, o cara vai conseguir entregar, vai passar, vai viver aquilo que precisa ser vivido ali de forma positiva, né? Como é que tu vê isso? Então, aí eu criei o meu método. Foi quando eu criei um método. Legal. Eu entendi que qual é o primeiro passo que o RH ele toma na contratação de um profissional? É ler o teu currículo. Então, de um lado, eu analisei, a empresa está com déficit de profissionais capacitados para a contratação, esse é um problema. E o segundo é do outro lado. O candidato não sabe se posicionar para que essa vaga seja encontrada por esse profissional. Porque veja bem, né, Matheus, a gente já tem um problema sério que a pessoa que está recrutando, ela já não está com o próprio perfil dela, já não está adequado para a vaga dela. Entende? Já não está adequado. Deveria ser um administrador. Isso é a ciência. A administração é uma ciência. Ela não é um achômetro. Aí eu acho que esse perfil... Não. Mais do que isso, o psicólogo ele tem técnicas que o administrador não tem. E ele, quando analisa um perfil, ele não analisa pelo perfil técnico que ele precisa, que o administrador tem. Então, quando ele lê um currículo, ele não olha com o olhar de um administrador. Ele não foi treinado para isso, né? Ele tá lendo com outros olhos esse currículo. E eu entendi que aonde ela lê é o comportamento. E aí ela pega um currículo e esse currículo não tem um comportamento. Por que não tem, Mel? Porque é um monte. Se tu pegar um currículo, pega o teu currículo lá e me diz se ele não tem um monte de funções que você exerceu ao longo da vida. Sim, claro. Com certeza. As entregas. Com certeza. Função, tarefa. E não é isso que o psicólogo sabe ler. Ele sabe ler comportamento. Ele estudou para isso. Então, o que eu fiz? Eu preciso ajudar esse candidato a chegar nesse recrutador, que já nós temos um problema sério, que é chegar até ele. Aliás, não é chegar até ele, é passar dele. Sim. E o currículo ele vai até onde? Ele vai até o recrutador, que normalmente é um psicólogo. Para te passar para a segunda fase, que é a entrevista, e não o emprego, e veja que isso é muito importante, Thiago, Matheus. As pessoas acham que o currículo vai te levar até o emprego. Ah, não é? Sim. Não, vou fazer um currículo para mim conseguir emprego. Você não tá... A próxima etapa não é tu conseguir emprego. A próxima etapa de um currículo é tu conseguir entrevista. Alguém que pelo menos se interesse minimamente por ele para te chamar para conversar. É um desafio muito grande, né? Tu não pula de um currículo direto para uma empresa. Então, isso também é educação. Isso a gente traz hoje, eu junto, né, Matheus, como head do programa de recolocação da PUC Angel, eu tenho trazido isso junto com o presidente, com o Fernando, né, o Fernando Dias. Eu disse, olha, Fernando, as pessoas precisam entender o papel de um currículo. Então, tu vê que eu comecei pela base esse negócio, né, de Job Hunter. Você alinha o currículo, depois você alinha a máquina do LinkedIn, porque hoje a contratação é muito mais, porque assim, independente da forma com que tu vai ser contratado, tu precisa de um currículo. E não adianta, tu não vai fugir, isso é um documento. Só que aí, o que aconteceu? O currículo começou a ser feito tipo um PowerPoint. É ou não é? Fotografia. Sim, cheio de design. E, Thiago, é ou não é? Começa a dar mais atenção pro layout, né? Começa a dar mais atenção para a parte visual e aí esquece do conteúdo. Aí também não adianta nada. E mais esse problema.
porque a IA não lê esse tipo de currículo mais. Ele não consegue ler. Eu cansei de botar vários tipos de currículo lá, ela não lê nem fotografia, ela não entende. Então ela começa a criar informações do currículo que não tem nada a ver com o candidato. E eu trabalho com a IA para fazer os currículos. Então eu faço currículo para ajudar o quê? O candidato a se posicionar. É um currículo de tarefas. Ele é um currículo cheio de comportamento. Por quê? Eu pego, então, a análise mental de um perfil DISC, né? Vocês devem conhecer, é o mais utilizado pelas companhias dentro dos RHs. Eu pego esse perfil comportamental com as informações do currículo, eu junto essas duas informações na IA e ela me gera mais do que um currículo com comportamento, ela me gera com resultados. As plataformas hoje, a TS, que vocês conhecem como a GUP, por exemplo, ela adora percentuais. Que tá uma dica para quem está estudando. Adora percentuais. Só que quando eu jogo isso na IA, eu consigo trazer mensurações de mercado, faço um benchmark lá no mercado, para saber a função que o Matheus desenvolveu. O Matheus não sabe, mas ele conseguiu, às vezes, 90% de redução de custos dentro de um setor de compras, por exemplo. Mas você não sabe disso. Eu vou lá, dentro da minha configuração, que eu ensinei a minha IA, há 2 anos eu venho ensinando ela a entender todo esse processo, porque senão ela não me entrega também um currículo adequado. E aí ela transforma a atuação em um comportamento, porque ela entende qual é o teu perfil comportamental, então ela sabe como é que tu age quando tu está fazendo aquela tarefa, entende, Thiago, Matheus? Sim, é diferente. Não é só assim, eu fiz, é como tu fez, como tu fez aquilo. E esse dado é um dado que os psicólogos entendem. Dizem, não, mas quando o Matheus, né, foi executar essa tarefa, ele fez assim essa tarefa. Foi como tu fez. E aí sim nós temos um currículo adequado, nós levamos essas informações por LinkedIn, que hoje é a maior plataforma de recrutamento que existe, é o LinkedIn. E aí o que eu fiz para ajudar, né? Empurrar esse barco? Eu criei um e-book. É um e-book que não existe, não encontrei no mercado, que exemplifique através de telas. Eu dou 10 prompts de como a pessoa, para aumentar a interação dela e a empregabilidade no LinkedIn, o que ela precisa fazer. Então eu fui lá, escrevi, fiz o e-book com a ajuda da inteligência artificial. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Isso aí, tem que valorizar, isso aí, com certeza. Tem que valorizar. Muito legal. Legal. E através desse e-book eu forneço, inclusive ele foi, esse não só o meu método como um e-book, foi trazido para dentro da PUC Angel. Então todo o meu método de levar a pessoa até a vaga que ela quer, foi um método que eu desenvolvi pensando em tudo isso que eu aprendi, inclusive no mestrado, né? Então, eu trago um método que eu digo que é um método eficiente. E por quê? Eu testei. E quando eu testei, eu vi candidatos que chegaram até a mim em 5 dias sendo recolocados no mercado. E como que ele foi recolocado? Com um currículo bem feito e com um LinkedIn estruturado da forma correta. É um desafio, eu acho que a Mel trouxe agora a parte da IA, isso é um desafio que a gente vê de ambos os lados, né, Mel? A gente vê muita coisa a IA hoje ganhando espaço por causa dessa dificuldade das empresas encontrarem pessoas ou terem uma troca frequente de pessoas. A gente já falou isso várias vezes, né, Matheus? Então, por exemplo, a IA está entrando para fazer a parte de atendimento ali pelo WhatsApp, a IA está entrando para fazer atendimento às vezes por rede social, até por telefone hoje a IA já está fazendo isso. Mas aí assim, vamos colocar a IA porque a gente não está encontrando pessoas. Mas onde é que está o problema, que aí acho que também tem muito com aquilo que a Mel trouxe ali, de estar as pessoas corretas em cada cargo. Eu estou com um problema de trazer pessoas e aí eu quero treinar uma inteligência artificial para ela fazer esse papel de atendimento. Hoje tem muito, né? Tu coloca na internet e tu encontra tudo que é ferramenta, prompt, script, o que for. Mas as empresas não sabem treinar os seus próprios funcionários e fica nítido isso quando tu precisa treinar a inteligência artificial. Porque elas não têm todo o conteúdo, não têm toda a educação, não têm toda a informação necessária. Aí vamos treinar a inteligência artificial.
não é nada diferente do que treinar uma pessoa. Tu vai ter que passar as informações, tu vai ter que explicar para ela como é que tem que ser o comportamento dela, como é que ela vai ter que fazer o atendimento, que script que ela tem que seguir e tudo mais. Aí tu percebe que não é o problema, não estou encontrando pessoas às vezes. O problema é, tu até encontra as pessoas, mas tu não tem o conteúdo, tu não tem o treinamento, tu não tem a informação. É óbvio que essas pessoas elas vão acabar saindo, né, procurando as oportunidades, ou não vão acabar se encaixando ali nessa parte de atendimento, ou o que for, por falta de conhecimento, por falta de educação. E é até legal porque daí a própria inteligência artificial já ajuda nisso também. Tem alguns casos já que a gente está acompanhando de utilizar a inteligência artificial para fazer o treinamento dos novos colaboradores. Então, tu cria a inteligência artificial, um agente, para ele ser o treinador dessa pessoa. É como se ele fosse um mentor, um assistente ali. Poxa, fiquei com dúvida aqui, passei por todo o treinamento, mas fiquei com dúvida agora como é que eu faço isso. Não lembro como é que eu faço isso ou aquilo. Então, a própria inteligência artificial sendo utilizada também para ser um treinador, digamos assim, mas na parte mais técnica daí, né? Porque a parte de comportamento precisa passar por avaliação, tem todo esse processo que a Mel trouxe aqui, que eu acho difícil ainda conseguir jogar tudo isso para inteligência artificial, né, Mel? Dá para utilizar a inteligência artificial como apoio, mas não substitui, né? Tem que ter a pessoa especializada para isso, mas a própria inteligência artificial sendo um treinador também de novos colaboradores. Então, tu vê como a inteligência artificial ela está sendo bem útil, né, para essa parte que eu vejo que é pelo menos para nós, né, falando até como plano B, é um desafio hoje encontrar pessoas, ou as pessoas, né, corretas nos encontrarem para as vagas que a gente tem em aberto, e sempre tem vaga em aberto, porque o mundo do marketing, da tecnologia, querendo ou não, ele é muito dinâmico, né, então a gente sempre tem essa necessidade, e a inteligência artificial aí aparecendo como um fator aí novo, mas super importante. Se souber usar, né, meu? Tem que saber treinar, tem que saber usar, não é simplesmente, vou largar lá pro ChatGPT e ele resolve tudo, porque também vai dar problema, né? Legal. Exatamente. E esse é outro grande problema que nós estamos tendo, né, no mercado. Sim. Tu falaste muito bem, Thiago, quando você diz que as empresas, elas não... As pessoas, quando eu falo empresa, eu falo de pessoas, as pessoas elas não sabem mexer com a inteligência artificial. Elas acham que é simplesmente fazer perguntas para ela. Né? Ou mandar, na verdade, é mandar ela fazer as coisas. E, na verdade, você tem que fazer perguntas para ela. Tem que ser um coach com ela. Exato. Agora, realmente, isso é um grande mercado aí que eu vejo que eu quero muito, né? É treinar as pessoas dentro das empresas para saberem trabalhar com a inteligência artificial. É um desafio. Você tem que criar padrões dentro dela, né? Exato. É um desafio. Não, é muito interessante. E é bem isso, né? E as pessoas, querendo ou não, elas estão ali no seu momento ali buscando, né, novas posições no mercado, mas do outro lado tem muitas pessoas que estão empregadas, que estão precisando contratar, mas também não sabem contratar e tem as dificuldades de encontrar o perfil ideal, né? Então, acho que esses treinamentos são muito bons para ambos os lados, né? E tentar sanar essa equação que é tão difícil hoje de conseguir ter pessoas satisfeitas, realizando bons trabalhos, dentro do que faz parte do seu planejamento pessoal, e do outro lado ter empresas, empresários ali também conseguindo ter bons times e conseguindo também de alguma forma fomentar essas pessoas, né? Tá ali apoiando elas a realizar seus sonhos, não só o teu sonho próprio, né? Acho que esse é o grande ponto. Então, e conseguir manter ali bons funcionários e bons parceiros internos, né? É uma equação, assim, difícil e que bacana que tem pessoas como tu aí no mercado para ajudar bastante e conseguir, então, apoiar esse pessoal a se conectar, né, Mel? E aí a gente já está indo para os finalmente, infelizmente, já extrapolamos aqui a nossa hora. Passa muito rápido. A gente Passa muito rápido, foi um papo muito bacana, Mel, muito legal. E então a gente queria só que tu desse aí tua mensagem final, que tu falasse um pouquinho da onde o pessoal te encontra, uma mensagem final aí para quem está no mercado, e também algo que tu queira compartilhar, e aí fala aí teus contatos, onde é que a gente consegue ver teu e-book também, para aproveitar, né, quem estiver assistindo aí poder absorver todo esse teu conteúdo e falar contigo se quiser. Então, vocês me encontram lá no LinkedIn. Eu estou em todas as redes, né? Mas hoje eu trabalho com o LinkedIn. Lá é o meu escritório, né? O meu escritório é o LinkedIn, Matheus, Thiago. Vocês também têm que começar a olhar o LinkedIn como um escritório,
ele é um escritório que você tem que todo dia estar lá trabalhando, Com certeza. desenvolvendo, né. Os meus posts, eles carregam, informações, chamadas para o meu e-book, que as pessoas, inclusive ontem eu recebi de uma menina que queria algumas dicas para a carreira dela, às vezes ela não quer nem contratar, porque ela nem sabe, o quão importante é o seu currículo, o seu LinkedIn. Isso é uma parte educacional, que eu acredito que nós vamos conseguir muito com a PUC Angel, a levar isso para o mercado. Mas ela fez questão, eu achei tão bonitinho, de ir lá no post do livro e escrever: "Eu já adquiri o meu", né. Que legal. Eu já adquiri o meu e-book, né, o meu livro. Então, tá nas redes, as pessoas podem conseguir entrar em contato comigo. Lá no LinkedIn tem o meu contato bem na entrada, assim, do meu WhatsApp, as pessoas também podem me chamar no WhatsApp, eu atendo, eu faço questão de ajudar naquilo que é possível, né, Bacana. mas eu convido as pessoas a entrarem no programa, né, fazerem esse processo de reestruturação de um currículo. O currículo não é uma apresentação de PowerPoint, é um documento, né, ele precisa ser visto como um documento oficial da tua carreira, ser cuidado com carinho. E além disso, a gente trabalhar aí o posicionamento no LinkedIn. O posicionamento no LinkedIn é o que faz os robôs, né, o algoritmo do LinkedIn te apontar para os recrutadores. Se você não está bem recolocado lá, você não está recolocado em nenhuma empresa. Não tem jeito. Hoje é a maior vitrine, né? Verdade. Que legal. Muito Exatamente. obrigado, Lá meu. no LinkedIn o pessoal me encontra, viu, Matheus? Não, com certeza. Depois, quando a gente divulgar aqui, a gente vai botar certinho o arroba embaixo ali, né? Tanto do teu Instagram quanto do LinkedIn. Muito, muito obrigado mais uma vez. Muito bacana o papo contigo. A tua trajetória é sensacional. É uma vendedora, é uma empreendedora nata na veia, né? Que não para e teve uma história de sucesso e várias coisas muito interessantes. Obrigado por poder compartilhar com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Tiagão, por esse episódio de hoje. Obrigado, Mel, de novo. Se você quer saber um pouco mais sobre a Rosseto e Lorenzi, pode encontrar a gente na Rosseto com 2 S e 2 T's, Lorenzi, com Z e no final.com.br/LP. Tu também pode encontrar a gente no Instagram, @Rosseto e Lorenzi. Pode achar lá meu LinkedIn. Eu uso bastante aí, até como a Mel comentou, eu atuo muito no LinkedIn, funciona super bem, recomendo mesmo. Vai poder encontrar lá no meu nome, Mateus com th.lorenzi. Esse é meu LinkedIn e a gente na Rosseto Lorenzi ajuda a sua empresa, ajuda a você, empresário, a sair do sufoco e chegar no próximo nível através de inteligência, gestão, estratégia de negócios. E passa a palavra para o Tiagão ali. Bom, primeiro, Mel, parabéns pela jornada, parabéns pela história. Com certeza tem muito mais detalhe, muito mais coisa, a gente precisaria de mais tempo, né, para conseguir conversar. Talvez já fique um pré-convite aí para uma próxima, né, a gente talvez entrar em outros assuntos, mas parabéns, obrigado por aceitar o convite, por participar aqui conosco, pelo teu tempo. E eu sou o Thiago Balbinotti, então faço parte aí da agência Plano B. Nós somos uma empresa de marketing e tecnologia, nós unimos o marketing e a tecnologia em prol de fazer as empresas performarem mais, utilizando também a inteligência artificial, que a gente falou aqui hoje. E quem quiser me encontrar, então, pode me encontrar aí no Instagram, @tbalbinotti, pode me encontrar também no LinkedIn, que é Thiago Balbinotti, Thiago sem H, ou também pode nos encontrar lá pelo agenciaplanob.com, aí é o site da empresa, também vai encontrar aí mais informações sobre o nosso trabalho. Então, agradecer mais uma vez, Matheus, obrigado pela parceria aí de sempre, por mais esse episódio também, e agradecer também o pessoal da Fórmula, que é os estúdios aqui onde a gente sempre está, para a realização aí desse programa, de mais esse episódio aí do Líder de Sucesso. Então, muito obrigado aí, parabéns para todo mundo, e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados.
para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio um espaço de crescimento, cada encontro uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.